Olá, primos, tudo bem? Hoje trazemos um novo vídeo para vocês da nossa leitura conjunta do David Copperfield. Já estamos nos capítulos 21 e 22, são os nossos comentários de hoje. E seguimos com o nosso cronograma, que está lá no nosso grupo do Telegram, está tudo na descrição aqui do vídeo. A gente sempre pede para vocês lembrarem, assinem o canal das primas, clica no like, dá um likezinho aí, e lembrem de indicar o vídeo e a leitura conjunta para outras pessoas, que sempre a gente está sempre recebendo pessoas novas. A gente agradece todas aquelas que entraram agora, que já tinham começado a leitura, talvez já estavam um pouquinho mais adiantada ou um pouquinho mais atrasada, mas estão com a gente aqui acompanhando porque acharam a ideia legal. E é um livro gostoso, então eu acho que não é tão difícil assim entrar na leitura depois, mesmo a gente já tendo começado e dando essa continuidade de 2 capítulos. Então as primas dão um oi, e hoje vamos falar então dos capítulos 21 e 22, e que são um pouquinho mais Ô- longos. Olá, tudo bom, gente? Como a Tati estava falando ali, vou complementar, são capítulos mais longos, né, Tati? São 2 capítulos que cada um, na minha edição aqui, um tem quase 30 páginas, outro também, são 26 e 27 páginas. Não sei como é que é na de vocês, mas enfim, geralmente quando tem esses capítulos mais longos, a gente se assusta, né? Que lá vem desgraça. Mas até agora não aconteceu grandes coisas horríveis. Mas o que tem de suspense em compensação, porque o nosso Davidzinho deixa muita coisa no ar, e eu particularmente estou morrendo de medo dos próximos capítulos. Oi, pessoal. Esses 2 capítulos, achei que não, na teoria da Tati, né, que acontece alguma coisa ruim nos capítulos longos. Aconteceu muita coisa, né, isso a gente pode dizer, muita coisa, muito personagem, muitos cenários, né, que eles estão viajando, mas a gente ficou no ar, sem muitas respostas, né. De novo no cliffhanger para a próxima meta. Mas sabe o que eu E cheio pensei? de. Eu pensei o Não, seguinte, cheio de será que coisinhas. o que, porque aconteceram algumas coisinhas que a gente vai falar, né? Mas será que a gente já não tá já ficou acostumada com tanta desgraceira dos primeiros capítulos, que Sim. sempre tinha coisa triste, e agora assim a gente já leva um pouquinho mais na boa, assim como o David já também leva um pouco melhor e já sabe, né, filtrar um pouquinho as situações que ele passa hoje em dia já. Isso é verdade, né? Porque a gente é como a vida, né? A gente vai levando as bordoadas, vai se acostumando, já vai revendo, vai vendo com outros olhos também, que as coisas não são tão ruins, né? É. Então a gente achava que eram. Mas, gente, eu amo, sério, eu tava com muita saudade desse livro. Eu amo esse guri. O Davizinho é um querido. E já no começo do primeiro capítulo, do primeiro que a gente está lendo hoje, né, do 21, que ele apresenta aquela personagem do fiel escudeiro de Stifford, é cheio dos superlativos. É a Aham. pessoa mais, como é que ele fala assim, mais respeitável do mundo. É. Tudo nele respira Sabe, o respeitabilidade. relógio dele é respeitável, a pálpebra dele é respeitável. Sim. Eu achei isso engraçado também, Malu. Quando eu comecei esse capítulo, eu não sei se é o David ou se é o Dickens ou se é uma mistura dos 2, mas parece meio livro infanto-juvenil nessas Uhum. passagens ainda, né, do David já tá crescido, essas observações que ele continua fazendo, né. Eu marquei tantas vezes que ele falou respeitabilidade, Sim. respeitabilidade. É Tirou do muito bolso fofo, mais respeitável dos relógios. mais respeitável dos relógios. Não, e uma coisa que me deixou, que eu disse que ele deixou várias coisinhas assim que dá medo pro futuro, que ele botou que era uma respeitabilidade teórica. Eu disse, Uhum. ou seja, Sim. será que na prática ele não é nada respeitável? Ele Sim. é taciturno, eu anotei as coisas, taciturno, passo leve, tranquilo de maneiras, Uhum. atencioso, observador, sempre a postos quando solicitado, nunca perto quando não querido, isso é muito importante, né? Não adianta ficar Sim. sempre às costas. Quando tu não é querido, tu tem que estar longe também, né? Se cercava de uma atmosfera de respeitabilidade e sabia disso, reservado. Mas, gurias, isso aí que ele trouxe uma coisa que o nosso Davizinho não gostava. A injuriosa água para Barbieri. Aham, eu ia falar.
No nosso é a ultrajante água para barbear. Sim. É muita Quando eu li humilhação para ele, né? É. quando eu li isso, eu lembrei de vocês, só que era muito tarde da noite, eu não quis mandar um recado. Não, ele ainda tá sem barba. Tadinha. Como era importante Ah, nessa fase ter barba, né, Então, pro homem meninas, nessa fase da vida. ainda falando do do criado aí do Littmer, né? Littmer, do Steerforth, ele coloca que o David, eu anotei porque eu também não fiquei certa do que ele quis dizer. Ele falou: "Insisto em tratar deste homem, pois ele teve particular influência sobre mim na época, e também pelo incidente que lhes relato nas próximas páginas". Mas aí eu não entendi Ma qual é esse incidente, se tem, porque daí ele simplesmente ele não fala mais, né, dele, mas ele aí exato. começa a narrar as outras coisas, aí eu não entendi se ele talvez vai retomar, né, a esse personagem aí meio, ou se ele tem Eu algum. Ele acho vo ele voltou lá no fim da última meta, né, É, mas eu é, também não é, aconteceu nada, não me então ele talvez ainda esteja por vir. pode vir alguma eu coisa, acho que né. vai eu acho que é uma coisa que tá para acontecer, porque ele cita isso aí agora, e daí ele volta lá, meio que para cuidar de do barco que o amigo dele comprou. Então eu acho que Isso. ainda vai ter coisa, ainda águas vão rolar em relação a Uhum. ele. Uhum. Sim. E Mas eu ele achei também que nesse momento aí a importância dele, digamos assim, é que ele, assim como o Steerforth, mas ainda mais, ele mostra para o David, quão jovem e inexperiente ele ainda é, Uhum. sabe. Eu acho que quando ele se compara a esses sim, 2, ele se vê ainda criança, né, digamos assim. Sim. Ele é, né. sim, sim. Ele fala que eu até brinquei com vocês, né, que me vem umas músicas na cabeça. Ele diz que na presença daquele mais respeitável dos homens, eu me tornava um menino outra vez. Igual a música do Fábio Júnior, né. Você tem o dom de mudar meu destino. Ao seu lado eu pareço um menino. Rimas também é cultura popular. A Malu vai A Então Malu montar vai veio fazer a trilha sonora. vai montar veio essa quando a um gente lê isso, playlist, vem essa música, assim. um playlist para Vão me ler os matar, os capítulos. puristas vão me matar. Ai, Hum. então ele fica lá uma semana com o Stifford, cada vez mais encantado com o Stifford, e me dá mais medo, porque eu acho que cada vez que ele fica mais encantado com o Stifford, daqui a pouco o Stifford vai fazer alguma coisa e ele vai ficar super chateado. Mas até agora não aconteceu nada. É. Eu gostei dessas impressões de criança, né, que ele colocou das ruas, que ele volta, ele vai lá visitar a Peggot, né, ele vai lá e vai visitar a família do senhor Peggot, do irmão da Peggot, e ele narrando lá a volta e tudo, né, mas ele ainda não vendo ninguém ainda, mas ele fala das ruas, né, que as ruas pareciam pequenas. É claro, é o que sempre parecem as ruas que vemos apenas quando crianças, creio eu. Voltamos a ver voltamos a ver depois de crescidos. Aí, isso aí me lembrou quando, assim, a gente sempre, não sei se todo mundo, mas eu tenho memórias de infância de lugares que para mim pareciam enormes, e depois quando eu revisitei já maior, né, eu falo assim, nossa, mas não era tão pequeno assim, né? A gente tem uma impressão de criança que depois quando o corpo cresce já a nossa impressão é outra, mas eu achei muito engraçadinho essa Acho também, percepção. eu também gostei. Acho que também porque eu também, eu cresci no mesmo condomínio nos meus 10 primeiros anos de vida, e minha melhor amiga mora lá ainda, então, né, desde que eu mudei do Rio, vez ou outra eu vou lá, e toda vez que eu vou lá, primeiro, né, aquela nostalgia, segundo, eu também tenho essa impressão, mas eu acho que também é porque, ainda mais infância, né, nesses 10 primeiros anos eu não via muita coisa, o que eu via era aquilo ali, né, então, quando você bota em perspectiva com todos os lugares que você já conheceu depois, aquilo ali se torna pequeno, né. Verdade. Então, e eu só marquei uma coisa antes deles irem de fato, né, que o David avisa o Steerforth que ele, antes de ir lá para o barco, né, ele vai passar uns dias com a Peggot. Aí o Steerforth comenta: "Bem, acho que vou deixar você ser banhado em lágrimas por umas 2 horas, basta?" E é o que acontece, né, Sim. claro. Ele conta que quando ele chega lá com a Peggot, eles se Ele abraçam, sempre a mesma coisa, né. Sim. Bonitinho eles 2. eles ficam chorando um É. tempão.
E aí, Isso antes dele ir lá, ele passou lá no Sr. Homer, né? Ah, Você até É, comentou em off. É, já na entrada da casa, a primeira visita dele é pro Sr. Homer, ele já vê que a situação mudou, que antes era a loja Homer e agora é Homer e Joran. Então aquele casal que estava se formando quando carregava o caixão aqueles que se beijavam enquanto carregava o caixão da mãe e do irmão, Não. uhum, casou sim. mesmo e estão cuidando da loja, né? É, Estão todos juntos Aí na loja. tiveram filho, né? A Tudo. Mas o Minnie e mais o... importante dessa visita não é isso, né, gurias? Vocês esperavam por isso? Eu não esperava. não Foi esperava, não. surpresa. Fiquei surpresa também. Vamos Ele contar o viu, que aconteceu. vamos. Quem que ele Eu viu, já Malu? Ele viu viu não, essa né? Teve um suspensinho. teve um suspensinho, mas quem estava lá, Ariane? Conta você. Ele contou, né? Temos aqui uma jovem sobrinha dela trabalhando para nós. Um ótimo gosto e talento para costurar vestidos. Aí ele, não seria a pequena Emily? Que é o título do A capítulo, né? pequena É, Emily. Primeira pessoa que ele teoricamente vê, né? Ele dá uma espiada, não chega a conversar com ela. Das pessoas, das grandes pessoas importantes da vida dele é a pequena Emily. Ele descobre que uhum, ela está trabalhando lá e que tem treta, porque a filha dele fala uma Ela, coisa, a Minnie estava falando né? meio mal dela, né? uhum, Que as mulheres da sim. cidade detestam, porque ela é Nada se bonita. explica até então, mas depois no final do capítulo 22 a gente pode ser que tenha uma ideia, né, do que é, por quê e tal. É, Mas a Minnie, não só uma ideia, nada ainda concreto. a É. Minnie refere que ela teria que ela quis ser uma dama, que ela tentou Uhum, sair daquele ambiente de lá e tal, e que ela realmente era bonita e tinha muito bom gosto, mas que parece que não funcionou, então ela voltou e agora voltou meio que humildemente para trabalhar como costureira com eles. E uhum, aí a gente vê que tem uma tretinha, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né. E daí ela Uhum. refere também que as mulheres da cidade não gostam dela. É, e aí ele fica observando ela, né, trabalhando, mas não vai lá falar com ela. não foi. Isso Ninguém. Que raiva. isso tem conse isso tem consequências depois, né. A gente Eu acho acha que que isso que tem, esse né, livro Malu? mostra, né. É, mas o livro mostra esse negócio aí, como cada detalhe tem uma consequência, cada atitude, né, dele vai isso é bem costuradinho, né, porque ele até então, tá, tudo bem, não falou com ela ali, vai falar mais tarde, né. Ele tá Mas querendo esse fazer a timing ali, surpresa, né? é, Ele tá esse esperando timing para ir acaba lá. não sendo favorável. É. É. Aí a visita número 2, Peggot, depois de 7 anos sem ver a Peggot. Eu anotei 7 anos também. Ai, ai. Senhor Barques não estava disposto, Tati. Não Não, estava. estava Mas assim. nós estamos aqui para conversar com você. Agora, toda vez que eu falo que eu estou disposta, eu lembro do Sr. Barks. Senhor Barques. O Sr. Tá Barks tá não está meio muito Ai, bem, não, né? Tá lá meio de cama. mas ele é muito engraçado, né? Ele é. E aí ele relembra, né, o dia que ele estava de fato disposto na carroça e Sim, ele sempre, tal. toda vez que ele vê o David, ele fala, né? Ele se refere à época do que ele estava disposto. é tão bonitinho que ele fala: "Eu estava disposto", né. Ele É, estava disposto, né, e deu e certo é a e disposição. ele continua Zura com a pobre da Peggy, mão de Uhum. vaca para dar uma Uma moeda. moedinha, né? Ela quer fazer o jantar, né, o David vai ficar lá com eles esses dias, e aí parece que o senhor Bax está muito pobre e não tem nada, né, como sempre. E aí ele simula que está muito doente, pede um momento para eles, mas a Pegasus já conhece, né, é só para ele ir Abrir o catar uma baú. moeda, uma única moeda no baú para dar para ela comprar coisa para cozinhar, né. Lá do E eles esconderijo. fingem que não sabem, né. É, Ela é muito querida também, né. ela é. Ele é outro É. personagem muito fofa, né. E aí o E Stilford foi pra lá, né, jantar com eles. Isso. é, Ai, E
Vocês já estão. Eu já estou pensando Na grande revelação do na grande capítulo. revelação do capítulo, que eu não esperava. Ai, sim. E pior é que não dá nem pra ficar chateada, porque por um lado é uma coisa bonita que aconteceu, né? Então, mas eu acho que vamos falar, até o David não, né, expressou a tristeza dele, mas ao mesmo tempo ele ficou contente, talvez. Mas enfim, vamos ao que Primeiro, vamos. vamos começar Mas do começo. eu achei que pra mim que a gente vai falar depois do Searford, antes deles chegarem lá no barco, ele já foi muito legal, até com o Sr. Barks, ele disse que levou os ânimos dele, né, que estava Uhum, doente de cama, que ele trouxe luz para o ambiente, a luz e a brisa. Ele foi ao Uhum. quarto como a luz e a brisa, e assim, ele foi muito legal com eles dois, assim, né, e ele geralmente e aí mais pra frente, né, a gente vai entrar agora quando ele chega lá no barco, acontece a mesma coisa, né, ele é um cara, assim como ele foi com o David, muito legal, recebeu ele, né, e uhum. agora ele sendo assim com pessoas mais humildes, que a gente viu a questão lá da casa, né, da opinião da mãe dele a respeito, então, eu até então estava aí ainda sendo enganada, não sei, ainda não consigo ler o Searford Eu também completamente, sabe, não. mas ele parece ter esse lado bom. Ele tem um carisma, né? Sim. Eu acho que isso Sim. aí ele tem, mas eu não consigo. Tem uma parte que até fala que o charme dele é um feitiço. Aí eu Aham. fiquei, hum, Eu ainda não consigo enxergar se ele faz isso para envolver as pessoas de propósito ou se é porque ele é realmente um cara bom, entendeu? Eu ainda não consegui uhum. identificar. Isso eu É, ainda tô com o pé atrás com ele. eu também. Eu, eu tô começando a achar que é o seguinte, ele é um cara, ele é super bom por um lado, ele faz umas coisas muito boas, bonitas, ele foi super importante pro David, acho que vai ter alguma decepção, mas é aquela coisa da dualidade do ser humano, assim, de que Uhum, ele começa agora, assim, principalmente no outro capítulo, a dizer que ele é um perigo para ele mesmo, né? A gente está falando sim. do Steve Clifford, né? Ele, as coisas que ele fala também, que o David fala a respeito dele, são muito bonitas, mas também ele dá a entender que começa, que tá evoluindo para uma hora ele fala assim, ó, inspirava uma nova delicadeza de percepção. Então, assim, as sutilezas que ele vai percebendo no relacionamento dos dois, no relacionamento do Steve Uhum, com as outras pessoas, ainda estão revelando coisas que vão mostrar que talvez ele sofra uma grande decepção, talvez não, mas que aquilo não invalida tudo de legal que ele já foi, que ele já sim. fez e o que ele representou, né? Que eu acho que isso é uma coisa, né? Às vezes as pessoas, pô, principalmente as pessoas que são bem próximas da gente, nossos familiares, a gente sabe que em algum momento da vida tem alguma decepção, alguma coisa, mas que é o conjunto da obra, né? Que ninguém é 100% o tempo inteiro, né? E que a gente tem que julgar as pessoas, não primeiro não tem que julgar, né, mas que não pode fazer um julgamento de um determinado momento ou de uma cagada que a pe pode falar isso no YouTube? Que a pessoa fez Fala o que fez quiser. na vida, né, porque vai dizer, né, assim, ó, o que eu acho, me parece que ele tá nos preparando para alguma coisa de ruim que o cara vai fazer, mas que ele não Uhum. quer que a Sim, gente odeie o cara por causa daquilo, entendeu? até ele Assim já como tá atento, né, assim. É. exato, E exato. E aí o próprio Stifford, ele vai fazer reflexões mais para frente, ainda nesse outro capítulo que a gente vai comentar, já à la Hamlet, né? Ele faz alguns Uhum. ensaios ali To be dele or mesmo. not to be. Então eu acho que ele tá se construindo aí um personagem Sim. bem Mas interessante, né? então, é por isso que eu acho que ele não faz assim, sabe, de querer envolver as pessoas para construir uma coisa. Uhum, Eu acho que ele é as 2 coisas mesmo uhum, e, sim. Não é, na bom, verdade, vamos chegar lá. não é uma coisa ou outra, né? Na verdade, ele é um todo É. e esse é um dom que ele tem de envolver as Uhum. pessoas e talvez ele use ou não pro próprio benefício. Sim. é. É isso, e bem isso que tu disseste, ele às vezes talvez nem se dê conta, assim. Sim. É aquela pessoa que carismática, que quer aprovação e quer que as pessoas gostem dela,
mas talvez isso seja a grande fraqueza dele também, né? É uma Mas grandeza de um personagem aí que tá. Não só o David, né, que a gente é o personagem principal aqui, mas também esses paralelos, mas a gente vê como que é importante para a narrativa e como são bem, como são os personagens são bem evoluem também, estão ali evoluindo junto com o próprio David, né? Pro bem ou pro É. mal, mas eles estão ali, estão refletindo, estão evoluindo também. E para ele chegar lá agora voltando à visita, né? Ele vai visitar, finalmente vai para Casa Barco. Ó, chega de surpresa para visitar o Sr. Peggot, né? E chegando lá, também Ele não diz quem fazia. é, né? E passou tanto É. tempo, eles Uhum. ficam olhando. Mas Não na verdade, reconhece, quando e ele eles entram, começa. eles já estão comemorando, né? Eles estão Eles chegam no ali. meio de uma festa. Eles chegam de surpresa e eles já estão em festa, né? Parece E que aí ele assim, começa a é contar bem coisas a para hora ele que relembrar. aconteceu tudo, né? Parece que o Até a anúncio foi senhora ali. Gummy, que é sofrida, estava Tava em com. festa. Sim. Tava E todo aí mundo o em festa. Ham quem gritou? Seu Dave, é o seu Dave. Ele reconheceu Uhum. ele, né? Sim. E aí todo mundo se cumprimentando, alegria. Uhum. E aí a gente descobre que o David chegou num momento muito especial, o momento mais feliz da vida do Sr. Peggot. Eu não imaginava, gente, Também mesmo. não. Achei que alguém tivesse ficado rico, ganhando alguma coisa. Ele começa a descrever, o jeito que ele descreve é tão bonito, né? Uhum. Que uma pessoa que ele gostava tanto, que ele admirava e tal, as pessoas que ele mais amava, que ele ficou sabendo que iam, uma pessoa que ele mais amava veio pedir a mão da outra pessoa que ele mais amava e que ele não se continha de tanta alegria e satisfação, né? É muito bonitinho. E aí o nosso Davidzinho, que é um querido também, disse que entrou lá sabendo que amava muito. Deixa eu ver se eu acho a passagem que ele diz que chegou. Como é que ele fala da Emily, né? Que ele sabia que amava, ou que ele achava que ainda amava. Se cheguei ali ainda com alguma fantasia de que amava a pequena Emily, não sei dizer. Sei que a situação me encheu de prazer, mas de imediato com um indescritível prazer sensível, que bastaria muito pouco para se transformar em dor. Uhum. Ele escreve muito bem, né? O Davidzinho é o máximo. Você Sim. chama ele de Davidzinho ou Charliezinho. Aí, né, então a Emily aceitou, naquele segundo, casar com o Ham. Ela chega a sair correndo pro quarto, né, com vergonha ou sabe-se lá o quê. E aí, É. nesse meio tempo, o Stifler fica amigo de todo mundo, mais uma vez, encanta, né, a sala inteira, festeja, eles cantam uma música, mais uma para a trilha sonora, né. Aí Mais uma pra quem trilha fez a Peggot sonora. voltar? A Peggot, a Emily voltar. Acho que foi o. Bom, ela voltou e Ela aí ela voltou. também é incentivada a cantar, todos cantam juntos a música, né. Tem uma nota aqui When the explicando. stormy winds do blow, do blow, do blow. Eu botei no YouTube e reconheci que a gente já ouviu. Não sei se não foi num filme do próprio da obra do Dickens, mas a gente põe uma coisa bem popular. E fala que traz uma coisa simbólica do destino das personagens. É esse aí que tá, Tati. Ver capítulo Uhum. 55. Isso. Calma, ainda não cheguei no capítulo 55. Calma. Não coloquem É- notas com spoilers. O meu E não tem aí, tantas na notas. hora de ir embora, o Silver fez um comentário, né? Um sujeito Uhum. meio branco para uma garota daquelas, não? E aí o David, né, se toca. Ele fora tão caloroso com Ham e os demais que fiquei chocado com o comentário frio e inesperado. Mas É. voltando imediatamente para ele, vendo um sorriso em seus olhos, respondi aliviado. Aí ele levou na brincadeira, assim, né? Mas aí o Silver responde: acredito que você fala sério com toda a sua bondade. Antes todos fôssemos como você. Ele sempre fala, né, que o David é muito puro. Ele Uhum. mesmo se entrega, assim, nessas horas, né? Que
Que o David não vê maldade em nada. Uhum. Exato. E ele, no meu ele fala tacanho, sujeito tão tacanho. E realmente, pô, foi tudo tão legal, o cara tão querido. Aí ele sai e fala uma frase assim, mais violenta, maldosa, assim, né? Uhum. Porque o Han o cara super do bem, né? É Mas como falou o senhor Pegott, né? Que ele diz, é um coração tão. Ele usa uma expressão também super bonita. Que ele tem um coração forte, né? Que ele é um coração. É uma pessoa digna com um coração forte. É tipo a pessoa que eu gostaria que casasse com uma pessoa que eu considero como minha filha, né? Mas tudo bem, eu acho que faz parte também. Até é parecido, esse comentário é parecido com um comentário que a mãe e a tia deles fazem, né? Uns comentários Uhum. mais maldosões, assim. Então, quando o David faz esse comentário que ele compreende, ele fala que compreende e tal, e que ele vê que ele não é assim, que ele é o quanto ele gosta de estar na companhia dessas pessoas e tal, e que como se dissesse assim, eu sei que você não falou isso aí por maldade, ou você não quer dizer isso aí na verdade, Uhum. porque eu te conheço. Eu fico na dúvida se ele está sendo muito ingênuo ou se ele realmente enxerga quem é o Stifford. E é por isso que eu acho que às vezes é essa Então, mas o vontade próprio da gente Stewart descobrir. responde: Sim, "Você é muito ingênuo". é, Aí eu fico Tem isso, né? O próprio Stifford então. diz, É por isso mas que sempre eu fica um acho que pezinho "Você é muito atrás. ingênuo", não, ele não chega a falar isso, né, ele fala mais ou menos pode ser um pouco do que você falou também, Tati, ele fala como se fosse assim: "Você vê bom em tudo, né, você É, vê o bem em tudo", então é, é, ainda e ele vai é, levar um tempo pra gente saber. sim. eu acho também que o negócio, ele vê sempre o copo metade mais cheio, né? E também tem o fato do Stifford também querer ser aquela pessoa, porque isso aí é assim, né? A gente põe uma pessoa no meio de pessoas boas, a pessoa quer ser boa, né? Eu acho que uma pessoa que é boa, assim como o David inspira as pessoas a serem boas, né? Uhum. O Sim. Stifford, se ele for sacana, ele vai sentir vergonha, então, né? Ele até pode vir a ser sacana com o David, mas ele vai. É brabo, tu tá. Assim, o cara é Se muito ele for querido, com né? o David, aí vai ser complicado. Uhum. É, Sim. Uhum. eu vou ter que estar muito preparada para esse momento. Sim. Vamos ver se vai chegar esse momento. Ainda não. Mas a verdade é que ainda não, ainda não. É. Eu estava com medo que chegasse esse momento, porque agora passando pro acaba esse capítulo com a festa e com a não, acaba esse capítulo caindo a máscara do Stifford, que fala essa coisa tacanha, fala esse negócio de tacanho que Uhum. não foi muito legal, né. Uhum. Aí fecham-se as cortinas e começa o capítulo 22. Sim. Já tô indo para Shakespeare, né, já tô É, indo Sim. pra eu A ia gente já falar. vamos já para tô o próximo transformando em ato. peça. O próximo ato se No chama Velhos Cenários com Novos Personagens. Nosso capítulo nesse 22. nesse Antes capítulo a gente vê o David, passando lá os dias com a Peggot, né, e ele opta por ficar por lá e todo dia ele vai visitar a antiga casa, né, a rua onde ele morava, e o Stewart decide ser marinheiro e passar os Hum. dias no mar, e onde ele tá dormindo também, né, eu acho que é onde os marinheiros dormem também, ele tá dormindo num lugar que não é junto com o David. O David tá lá na Peggot e ele foi ser marinheiro. Mas aí a gente vê também o Stewart naquela que a gente falou, né, do To Be or Not To Be. Uhum. Ele é, questionando muito ele não ter tido um pai, né, Uhum. É. É esse meio para momento de baixo reflexão e dele. achando que ele não tomou boas decisões por causa disso. sim, porque eu acho que ele com aquelas tias dele e eu acho que isso ali, aquele negócio de ele falar aquela frase dele foi tão a cara das tias, talvez tenha sido isso também. "Ah, eu não tive um pai que me mostrasse as coisas certas", mas até então ele não fez nada de errado, só comentou que não teve esse pai. O David Uhum. também não teve esse pai, mas o David, pelo jeito, até agora tem uma coisa bem de fazer as coisas boas, né. O que me impressionou ali é que ele é muito camaleão, né. Ele chegou lá, é uma cidade marinha, uma cidade de marinheiros, aí também, claro, ele teve mais, oportunidades, porque o David estava todas as noites lá com a Peggot, não saía não ia pra noite, né.
Então ele teve mais essa oportunidade de conviver com os marinheiros. Mas tá, daí ele chegou na cidade de Manheiras, de repente ele era marinheiro. Comprou um barco, Aham. ficou lá 15 dias, já comprou o barco, já frequentava o bar, já tinha já era super camarada dos locais. Então o Stifford tem isso meio camaleão, né? Uhum. Ele tá, Ele se tá adapta, né? se adapta e vira líder logo no. Ele tem esse E, poder de sedução, E né? várias vezes ele deixa, né, assim, uma parte que o David fala: "Acho que você não tem medo de mais nada", ele: "Talvez não, e no entanto, devo ter o que temer sim, mas deixe estar", né. Sempre o Dickens sabe uma jogando umas pistas aí pra Deixando gente. E nessa as hora ele citou até pistas. Macbeth, Mas voltando só um pouquinho no mais uma começo vez. aqui, eu achei tão Hum. bonitinho que ele fala da gratidão que ele tem, ele passando todos os dias indo visitar lá a casa que, né, onde ele morava e tal. E aí ele Uhum. coloca lá que ele pensava com gratidão no coração sobre quão abençoado era de ter um amigo como o Steerforth, uma amiga como Peggot e em minha generosíssima tia, uma substituta de tudo que perdera na vida. Ou seja, ele era muito grato por tudo que ele tinha. Ele era, não era rancoroso com tudo que aconteceu, né? Mesmo ele estando Uhum. lá, a sensação que ele tinha era de uma tristeza, é claro, porque ali estavam, né, onde estavam os pais dele, o irmãozinho pequeno, a casa onde era dele, é onde ele passou por tanta coisa ruim, mas ao mesmo tempo ele conseguia ali ser grato por aquilo que ele tinha agora, né? Que ele tinha a tia ali que estava Sim. ajudando e o amigo, né? Que a gente não sabe quanto amigo é, e a Peggot que sempre esteve com ele. E achei muito bonitinho, Uhum. até grifei aqui na página É. 335. Antes do Stifford Porque começar a Sim. questionar o to be or not to be, Ele estava bem saudosista, né, assim, de lá tava. ver, a casa já tá toda detonada, um cara lá que tá morando, mas ele fica lá vendo a igreja, e ele vai todo dia, então ele já sabe a hora do sol, que o sol fica vermelho, a hora dele voltar pra casa, né, ele Uhum. relata, assim, sabe que ele, bonitinho mesmo. ele além de não ter tido pai, ele ainda teve aquele padrasto horroroso, né? E ele não fica tipo Hamlet, tipo o menino rano, tipo o Stephen, só reclamando dessa ausência. Não Sim, sei Sim. que momento da vida dele talvez isso faça falta, mas além de não ter tido pai, olha o padrasto que o cara teve, a gente até esquece, mas Uhum. sim. é Mas muito, quem ele é vai muito falar legal. qual que é o nome do barco que o Stifford comprou e colocou o nome no barco aí? Aí já me acendeu outra. Ai, ai, É eu outra não sementinha que sei, ele tá porque botando no caminho. antes disso eu também estava ainda acreditando no bem, né, eu e o David, porque ele fala que comprou o barco. E como ele não vai, né, ele não mora lá, ele não vai ficar cuidando, ele vai deixar com o Sr. Peggot o barco. E aí o David acha, tipo: "Ah, ele é tão legal". Na verdade, ele comprou para o Sr. Peggot, só que ele é tão bom que ele tá fingindo que é dele e vai dar pra ele, né. E aí o nome do barco é Pequena Emily. Ah, eu coloquei, Pequena eu Ah, Emily. coloquei sei. eu coloquei umas exclamações aqui. Ah, não acredito. Tô confiando nesse cara. Eu não Desconfiadíssima do. sei o que ele Sim, quer eu com isso estou. também, né. Mas a gente já falou um monte dele, né? É. É, A gente já tá analisando ele, o Stifford, há um bom tempo. Mas então, e quem são os novos personagens que aparecem? a A senhorita gente, eu morri de rir. Malher, aparece a que é tipo uma barbeira, Então faz tudo. Sabe ela faz sabe como eu tudo, imaginei médica. Eu imaginei ela como não sei se vocês viram, a Edna Moda, dos Incríveis, Não lembro. né, Sim, que sim. fazia Só que a Edna é a toda bonitinha e ela, pelo jeito, mas é era porque ela não fala que sei, ela é anã, descreve. é porque ela fala que ela é anã, e a Edna Modas era pequenininha, né, com aquele cabelinho. O Ai, jeito eu que lembrei descreve que ela dela. sobe na mesa para fazer o trabalho. Aqui Ai, a a Edna figura. Modas. Muito bom. Muito engraçadinho. Ai, essa mulher é muito estranha, né?
O Stephen disse que ela tá por toda parte, né? Porque ela soube que ele tava lá e foi atrás dele, ele é cliente dela, né? Ela corta o cabelo dele, faz a barba pro terror do David. Sim. E ela é cheia das conexões, então ela conta várias histórias de príncipes da Rússia, isso e aquilo. E nessas conexões dela, né, vai a fofoca junto, né? O príncipe ruivo E que ela aí, pinta o cabelo dele, né? Achei muito Ela é uma engraçado. metralhadora de notícias. Ela é. Sim. Ruivo Ferrugem. E aí, no fim, chega né, fica um tempão nisso dessa fofoca aí, e chega a ela a fofoca da Emily vai casar com o Ham. Uhum. Aí eu também fiquei assim, isso aí também não deve ter sido à toa, né? Sim. E ela fica tentando convencer o David, né, a ser cliente dela, mas ele se saiu bem até, achei. Achei que ele não saberia negar, sabe? Uhum. Viu, mas vocês viram o E que ela aí, coleciona? O que é o cartão que ela fala que é o melhor cartão de visita dela? As unhas do sim, príncipe. Do fulano. que nojo. Ai, que nojo, eu anotei a unha, falei, mas ela anda com a unha do príncipe, é um cartão de visita, você fala, eu corto as unhas dele, e ela leva para os lugares para mostrar para as pessoas. Que figura. Será que alguém quer as unhas Tati. para fazer algum feitiço? E ela chama o David de Jockey de Norfolk, citando Ricardo III do Shakespeare, ou seja, o nosso querido Charles Dickens era totalmente ligado Já até citou o final a do obra livro. inteira. Ele vai citar a obra inteira do Shakespeare. Sim. E aí tem uma outra nota, foi aí que eu comentei com você, Tati, na nossa, a nota 136, da página 348, que faz uma citação a Barba Azul. Barba Azul, E aí que eu falei, né, não pode ser considerado spoiler, porque, né, tá todo mundo já atento, mas aí na última linha dessa nota fala, né, servindo de mais um índice para a vilania de Stephen. E tem uma outra que fala assim, não sei o que está por vir aí. Sim. Se a gente tinha alguma dúvida, né, agora não tem mais. Na próxima página também, na 137. É nessa que a Malu falou, do Ricardo III e Macbeth, também está citado nessa nota, fala alerta Norfolk, isto é, David, da vilania de seu patrão, Stephen. Então, eles usam a palavra vilania na nota, né? Não no texto ainda. Então já estão adiantando que ele vai ter o seu lado vilão, que é o que nós desconfiávamos, Tati. Então. E aí uma curiosidade de tradução, não sei se você marcou aí, Tati, que achei engraçadinho como o Bruno fez aqui. Que na hora que ela vai embora, né, nessa hora que ela fala aí do John de Norfolk, que é ela dando, né, uma diquinha aí pro David. Eu não achei que a nota foi spoiler, porque eu precisei dessa explicação, porque eu não conhecia isso. Mas ela já tá cutucando o David, né, e ela inclusive fala, meu Deus, mas hoje eu falei demais. Ela sempre deve falar demais, né, mas foi logo depois dela dar esse toque nele, e aí ela fala, né, culpa dos senhores, seus bandidos, mas eu os perdoo. E bonsoir, que é como muitos dizem boa noite em francês por aqui, sacaneando em inglês, né, aqui no livro, os ingleses falando francês, ela diz bonsoir, Bonsoir, soir. Aí eu fui ver o original, claro, né, curiosa, porque eu falei, em inglês não vai ser sweat, tem que parecer bonsoir. Aí é Bob swore, né, falando rápido, Bob swore, bonsoir, no original. Essas sacadas da tradução estão muito legais aqui nessa. Eu não sei como que ficou no da Malu aí, mas tá bem interessante. Aqui ficou a mesma coisa, bom suor. De suar, né? Ela gosta que os ingleses diriam bom suar, né? Do verbo de suar, de precisar de desodorante, que na época eu não sei se existia. Não. Mas é legal. Outra coisa que eu fui ver na tradução, uma das coisas que eu fui ver na tradução é aquela coisa da casa, que era a casa agralheira. Eu fiquei, será que não é corvo? Porque a literatura adora corvos, né? A pessoa que leu muito Edgar Allan Poe. Sim.
Mas não, é gralha mesmo, né? Gralha em inglês também, eles não usam Raven, eles usam gralha. Aham. Eu não É, sabia, Rockery, só que o não Ah, sabia pessoal, que tá. era. o pessoal no Brasil não gostou muito da nova capa do Machado de Assis, do Ah, é. Memórias Porque no Brasil não Póstumas, tem corvo. porque no Brasil não tem corvo, mas tudo bem, Botaram corvo, mas ele colocaram Botar. corvo. o Machado tinha essas influências, né? Ele gostava Sim, também Sim, é. Mas é só a é a, fofoca, já que as é primas a são primas, militância. É é, a né? militância presente. É, somos eu não tinha primas, me dado temos que conta fofocar. da. Temos que fofocar. Eu perdi essa treta, por isso que é bom eu estar toda semana aqui com as primas para saber também as tretas novas. Eu vi. É só estar nos grupos que a gente descobre um monte de coisa. É. Descobre um monte de coisa. É. Bah, num grupo eu recebi um meme muito engraçado desse negócio que a gente põe na cabeça um personagem, aí a gente está construindo o personagem daquela forma, chega no final do livro, tipo o que aconteceu com o juiz. Sim, É. Ah, não, ele é assim, ele é assado, não tem nada a ver com aquilo que tu imaginava. sim. Daí, pô, tu construiu, é muita sacanagem, tu construiu aquela coisa daquele jeito. Não me venham dizer que ele não era assim, que ele era É. assado, né? A Malu não superou o juiz. O Não. juiz Eu gordo. vou morrer. Eu já decidi, graças a Deus, que a Marizinha tá junto comigo nessa. Eu já decidi que ele é do jeito que a gente imaginou e não do Ah, jeito que não do sim. jeito que o autor quer que ele seja. Exatamente. Eu concordo com vocês, que na minha cabeça ele também não era gordo, nem não era daquele jeito descrito, não. Para mim, eu construí ele na minha cabeça e ficou. Ficou. É. E outra referência que eu notei aqui que eu achei bem legal é a Polly da ópera dos dois. Não é a ópera dos dois vinténs, da ópera do. Ai, deixa eu anotar aqui. Da ópera do Mendigo. Uhum. Que, que o Beckett depois faz a ópera dos dois vinténs. E aqui Ópera a do gente tem Malandro. a ópera do Malandro. Eu adoro a ópera do Malandro. Eu acho genial a forma como o Chico Buarque colocou as músicas, transformou Uhum. as óperas e colocou uma outra letra, né? Sim. Aquilo é muito bom. Tem que colocar aqui a gente tem que achar no YouTube e botar aqui um link para a ópera do Malandro. Uhum. São as notas fazendo sucesso aqui. Aham. Exato. Essa coisa de ler devagar é tão bom, porque daí a gente fica vendo as referências, pesquisando as referências, a gente vai curtindo mesmo tudo, né? Sim. Uhum. E como essas coisas clássicas todos os frutos que dão na nossa cultura atual, né? E o Sim. negócio de a gente estar lendo Shakespeare junto também é tribom, porque ele já era influenciado pelo Shakespeare, e aí, então, tudo que é as influências. Tipo, o cara já é um clássico já, né? Pô, isso aqui não tem dúvidas que o cara é um clássico, né? Uhum. Não é que nem o Lobo da Steppe, que a gente ainda não sabe se é, ou alguns acham que são, né? Que é a grande treta do momento entre os primos. Gente, quem não é da primalhada, Olha, a o grande Até quem treta não atual leu, dos primos até quem não leu tá na até treta. quem tá não na treta, tá tá na brigando treta. lá. Eu não Mas o vou David falar porque eu Copperfield é um li. clássico e já É tinha clássico refúgio ou no outro não, né? lado. Vamos deixar para um episódio de questões aí pra gente. Aí a gente É, conversa e faz só fofoca e a gente responde aos Eu primos. Aí a gente responde: acho que O Lobo da Steppe é ou não é um clássico? As primas responderão para vocês. ou colocarão mais dúvidas ainda na sua cabeça. Pode ser. é. E tinha que ter umas participações especiais também, né? Dos primos que não só se manifestam offline. Offline não, Sim. off YouTube. É. A gente Off precisa. camera. A gente Off camera, precisa. off camera. A gente não pode falar, senão eles vão ficar com medo até de escrever. Aí a gente dá É. print Não deixe de e mostra escrever, no não deixe vídeo. Fala, já que vocês não querem aparecer, estão aqui, ó. Mas é brincadeira, viu, primos? A gente não vai fazer isso, não. Mas a é, gente guarda tudo, tá? Porque a gente sabe o Sim. que é. vocês falam. A gente não pode falar porque quem mais fala também é a gente, né? A gente Pois coloca é. lenha, Já lenha lá na tem. fogueira, então. É. É tão bonito o Vamos jeito à que ele. conclusão, que só deu mais pergunta que resposta. Vamos. Só mais. A culpa não é nossa, porque quem colocou todas as sementinhas foi o próprio Davidzinho barra Charlezinho.
Uhum. Então, a gente não pode. A gente vai ter que ir até o fim, pelo menos até o capítulo 50, que é onde a gente vai ter várias respostas, segundo a nota de rodapé. E Vamos. acaba muito fofo o capítulo, né? Quem é que vai falar essa última frase do capítulo? A última parágrafo. Não, calma, vamos Mas a contar o que gente tem que aconteceu. contar a da Marta. Tem a Marta aqui Da ainda. Marta! Bah, É. desculpa. Já não, Nós temos já ia ficar sem a O Marta. o Dave tá indo lá em direção à casa do Sr. Pegott, não é né? nada disso. Quem que é seguido? Hã? Ele Sim. nota uma mulher Verdade. seguindo o Ham e a Isso. Ele tá seguindo Emily a Emily. à distância. Sim. E aí ele fica meio Na verdade, desconfiado. ele passa por essa pessoa, ele acha que reconhece, mas não sabe Isso. quem é, Não não sabe da lembra, onde, né? Uhum. e depois ela some, né. Isso. E ele fica ali com a pulguinha atrás da orelha. Hum. Não, eu estava mostrando a figura aqui enquanto a gente estava pensando. Ele vai lá para casa do Sr. Pegott, né? Ele tá indo lá e aí que daí a gente descobre a tal da Marta, né? É, mas não é na casa do Sr. Pegott, né. Não? Onde que é? É na casa da Pegott. Ah, é verdade, na casa da Pegott mesmo. Não, é na casa do Sr. Pegott, aí eles saem de lá e levam ela pra casa da Pegott. A Emily dá uma desculpa pra sair de casa, é Uhum. isso, porque o Sr. Pegott não podia ver ela com essa Ah, mulher, verdade, é. Uhum. foi isso. Sim. E aí desculpa gente, é porque a gente leu a gente sempre lê pertinho do vídeo, esse a Sim. gente já leu faz um tempinho. E aí eles levam Sim. ela lá pra casa da Pegott, a Pegott ajuda lá, né. Aham. O David não queria entrar, mas a Pegott chamou o Ham e ele também, e todo mundo entrou e vai lá, e aí a mulher tá chorando, que é a imagem que a Tati mostrou, né. Uhum. Sim. Aí a Emily explica, né, o que elas estavam conversando, que a Marta quer ir pra Londres. E Uhum. aí a gente descobre que ela foi pedir ajuda, né, pedir ajuda pra Emily. A Emily explica, né, ela vai tentar se ajeitar por lá. Você não sabe Uhum. o que ela nos contou. Eles sabem, tia? E aí a Pegott só balança a cabeça e diz que não. E aí a gente também não fica sabendo, né, exatamente, porque Uhum. a gente não tá lá com ela na hora da conversa. A câmera não estava lá dentro Não nessa estava ainda. hora. E assim, Aí eu a princípio, eu achei que ela estava grávida, e aí ela queria sair a primeira quando Aham. começou, e ela sim. queria sair pra ter o filho fora, pra não ser mal falada e tal, né. Uhum. Mas depois eu achei que não. E Que aí eu e vocês se lembram da Marta antes disso? Eu não me lembro. não, eu acho que não Não, chegou a aqui passar. ele só fala que ela era 2 ou 3 anos mais velha que a Emily, né? Uhum. Sim, que eram E amigas. é, e a Emily, enquanto está lá falando com o Ram, ele oferece o dinheiro dela, né, para dele falar, isso é tudo que eu tenho para ajudar a Marta, e a Emily mesmo fala, não sou uma moça tão boa quanto deveria ser. Sei que às vezes não Uhum. tenho o coração cheio de gratidão que deveria sentir. Ela responde isso pro Ham, né? Quando ele tá lá dando dinheiro para ela, para dar para Marta, para ajudar para ela ir para Londres. Ai, mas a gente fica toda. Acho que o fato da gente não lembrar é porque também eu coloquei no final do capítulo aqui, eu coloquei Marta e coloquei uma interrogação, porque daí a gente ficou com uma É, dúvida do que é, quem ela é e o que é, mas pelo visto ela era talvez aquela influência má influência que ela tinha, que as pessoas falavam da fofoquinha lá que o David escutou Uhum. lá, né, com o Sr. Homer lá, talvez. elas foram juntas pra escola, que É. disse no É, capítulo, porque e aí eu, depois da impressão de grávida, fiquei com a impressão de que ela era prostituta mesmo. Uhum. sim. Sim. Porque ele E aí fala, foi um pouco do que estavam falando lá da Emily, quando ele é, chegou. Uhum. Sim. na primeira visita dele, a menina, que é a filha do cara, do dono do negócio, que agora é junto Uhum. com o marido dela, A Minnie. refere muito a Minnie fala que as mulheres da cidade não gostam dela, se referindo à pequena Emily, né,
Uhum. Talvez seja dessa época aí que as duas andavam juntas, Sim. Uhum. ela e a Marta. Aí a gente não sabe se a Emily só era amiga dela, porque Uhum. Se elas não ficou aprontavam nada, só várias ficaram juntas. perguntas mesmo, né. Só, É. cenas do E próximo aí capítulo. a frase final que alguém queria comentar. A Malu queria ler. Não, eu acho que a gente podia encerrar lendo esse parágrafo final. Ai, gente, a minha voz tá ruim, eu tô gaguejando. Quer encerrar? Sim. A Pode ler. Marta segue um mistério para ser desvendado nos próximos capítulos. Nessa noite, eu a vi fazer o que nunca tinha visto antes. Eu a vi beijar inocentemente no rosto de seu futuro marido e se encostar no corpo forte dele, como se fosse seu melhor apoio. Quando eles saíram juntos, no luar tênue, e fiquei olhando se afastarem, compareci mentalmente a partida deles com a de Marta, e vi que ela segurava o braço dele com ambas as mãos, sempre colada a Han. Eu acho que o Han é o grande protetor, né? E a gente falou pouco do Han, que é um cara, Sim. pelo jeito, do time dos bons, né? É, Eles deram Querido, forte. ele que deu o dinheiro, né, pra foi dar. ele que deu. É. É. Mas eu gostei do conselho do David quando ele descobre lá que eles iam casar, logo no começo, lá ainda no outro capítulo, que ele fala: continue esse homem bom que você é, tal. Mesmo ele Uhum. sentido, né? Porque ele gostava da Emily, mas ele dá para perceber que ele tem ali uma afeição muito pelo Ram e sabe que ele é uma pessoa boa que vai cuidar da Emily, né? É. Tomara que esse casal se mantenha, porque ele Ah, acho é. que é um Acho que o cara. Ram que vai ser o sacaneado, né. Ele Tu fala assim, É ó, minha aposta, a é, Marizinha gosta quando a gente aposta. ele fala assim, não deixa de ser o Ram que você sempre foi, né, quando o David fala para ele. Eu achei muito bonito. Eu já dou, eu vou sofrer, porque eu queria, se eu tivesse uma filha, eu queria que ela casasse com um cara como o Han. Acho que o Han é um homem Mas bom. quais são as apostas? O que a gente tem que Eu aposto postar? que o Ram vai ser sacaneado, porque ele é muito bonzinho e ele é inocente como o David era, né, o David Uhum. já tá um pouquinho mais esperto. E aí eu não sei se Uhum. vai ter alguma coisa a ver com dinheiro, porque o Steerforth tem dinheiro e a Emily nesses rolos aí. Meu É. palpite é assim agora. Alguém vai sofrer ainda. Ah, Eu isso só com tô, certeza. eu tô bem apreensiva achando que o sofrimento, mas acho que é um sentimento geral, né? Das primas e Sim. dos leitores. A gente até. Galera, escrevam aqui, vamos conversar mais no grupo também sobre isso. Eu não consigo. Eu sou aquelas pessoas que não conseguem sofrer em silêncio. Eu preciso de um grupo de apoio. Vamos, Esse, vi- vamos fazer um comentário especial para Simone. Hoje a Nani não conseguiu ser muito engraçadinha porque não tinha muito. Mas até que teve, né? Como é aquela a moça lá que arruma os cabelos e corta as Imagina unhas? moda. Ela, que é Moshe. aquela. Mosher, ela Monstro. foi uma coisa engraçada pra gente dar risada no Foi. capítulo aqui. Mas é que teve Foi. muitos acontecimentos. É, Teve umas coisas fofas também, né? Teve umas coisas mais engraçadas. Que a gente tá, eu tô muito apreensiva aqui com tudo isso. Mas ele mesmo disse que quando ele chegava lá, deixa eu pegar uma parte que eu disse que eu ia terminar com aquilo e não terminei, né? A gente tá continuando aqui. Falo demais. Eu sou pior que a Motion, gurias. Podem me chamar de Motion. Eu próprio me sentia tão vivo e cheio de frescor com o prazer de estar ali que era capaz de parar as pessoas na rua para apertar suas mãos. Ele, quando ele tá chegando lá na cidade, que ele fica tão feliz, me lembrou a West Side Story, que tem aquela música que ela diz, I feel pretty, also pretty and rich. Tô tão feliz, eu tô tão Ó a feliz trilha que sonora. eu quero falar. Vamos botar depois aqui essa trilha sonora, porque é a trilha sonora dele no momento que ele chega lá. Aquela felicidade de querer abraçar as pessoas na rua que tu nem conhece, assim. Então tem momentos. Pô. sim. E depois começa a outra parte da trilha, aquela de terror, assim. O que vai acontecer? Ai, Ah, É então isso. tá, primas. Muito obrigada aí por mais um dia de parceria boa, de falar sobre livros, que é a melhor coisa do mundo, né? Uhum. melhor. Nós seguimos para os próximos capítulos. No capítulos 23 e 24, mais um convite aí para quem ainda não está lendo, para quem está lendo,
comentem aqui e a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo.